Olá, bem-vindos a mais um programa Franquias em Foco, um programa que fala de oportunidades no mundo do franchising. Eu sou José Paulo e estou aqui com você todas as terças-feiras ao vivo. Mande perguntas aqui embaixo da tela que a gente fala e responde aqui ao vivo para você. Lembrando que esse programa é um oferecimento do portal Franquias em Foco, o maior e mais completo portal de franquias da América Latina. Lá você pode encontrar testes de perfis, oportunidades no mundo do franchising, vídeos, informações atualizadas e tudo aquilo que você precisa para poder escolher a melhor franquia para você empreender. E hoje nós vamos falar sobre o segmento de idiomas no primeiro bloco. E para isso eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o Carlos Coelho, ele que é da UNS Idiomas. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Mais uma vez, obrigado. Você é um convidado especial aqui, já teve com a gente em outras oportunidades, uma entrevista bastante interessante. E para você conhecer um pouquinho mais o Carlos, ele é executivo da UNS Idiomas há mais de 5 anos. Ele tem uma história de superação bastante interessante que ele vai contar para vocês e foi galgando aí várias atividades, aí, posições na UNS Idiomas até realmente estar à frente aí dessas operações. Bom, eu nem vou contar a história, porque você tem uma história bastante especial, Carlos. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história de vida, não é? Até você realmente estar aí à frente dessas operações aí da UNS Idiomas. Legal, José. Na verdade, o segmento do franchise para mim foi uma descoberta há mais ou menos uns 15 anos atrás, quando eu comecei a procurar um pouco sobre emprego, quando aquela fase que a gente estava buscando um novo emprego, uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Foi quando eu descobri uma escola no interior de São Paulo e foi quando eu tive a oportunidade de entrar como, vamos dizer assim, como um faz-tudo na escola. Certo. Eu acho que foi uma das grandes oportunidades que eu tive na vida, porque naquele momento eu pude aprender um pouco de cada coisa. E isso aí eu estou há 15 anos no mercado, especialmente no segmento de idiomas. Muito bom, quer dizer, você entrou na escola e você contou outro dia para mim uma coisa que eu achei bem legal, quer dizer, você foi lá, de alguma maneira fez uma permuta com a dona da escola para viabilizar alguma coisa, quer dizer, conta um pouquinho que eu achei muito legal essa iniciativa. E garoto ainda, tinha quantos anos na época? Eu tinha mais ou menos 18 para 19 anos. Muito legal. Na época que eu tinha acabado de sair da época do quartel, difícil para arranjar emprego, porque ou você precisa de experiência ou você precisa, enfim, de ter um estudo, alguma coisa. E na época eu não tinha faculdade, né? E também não tinha experiência. E eu tive a oportunidade de, um start que deu naquela época, procurar alguma coisa. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer uma franqueada de uma rede de escola de inglês e ela chegou a me entrevistar depois de muita insistência da minha parte. A gente chegou a fazer uma entrevista, porém ela me chegou: Carlos, eu não tenho hoje condições de poder investir em você financeiramente. E eu falei para ela, falei assim, mas eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, eu estou buscando uma colocação no mercado. Porque naquela época, na minha cabeça era o quê? Eu preciso ter uma experiência para eu poder, pelo menos, entrar, pôr meu pezinho no mercado, né? E foi quando, naquele momento, daquela entrevista, eu falei, se ela não me pagar, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou achar uma estratégia para que ela não me diga não, né? Foi quando eu falei, olha, você não precisa me pagar, eu só quero que você me dê hoje um curso de idiomas, naquela época era inglês, em troca eu dou o meu trabalho para você. Foi, acho que, uma das perguntas que eu fiz na minha vida que valeu muito a pena. Comecei nessa escola fazendo inglês e fazendo minha carreira. Isso foi interessante. E eu lembro no primeiro mês, ela me chamou, todo mundo, para receber o salário na época, e falou, Carlos, a franqueada está te chamando na sala dela. Eu falei, nossa, mas ela não vai me pagar nada. Naquela época todo mundo estava indo receber o salário. Eu falei, o que ela vai me pagar? Eu lembro até hoje que ela chegou e falou, olha, Carlos, toma aqui R$10 para você comprar uma bolacha, alguma coisa. Eu peguei, mas foi assim, eu não estava esperando aquilo. Então não foi o fator dinheiro naquela época, mas esse foi o fator de surpreender. Você não estava esperando. Da mesma forma que ela não estava esperando eu oferecer aquela proposta para ela, a permuta do curso com o meu trabalho, eu também não estava esperando os R$10, acho que na época.
Muito Isso é legal, muito legal. bastante interessante. Quer dizer, e essa história é muito legal porque inspira muitas pessoas aí a questão do empreendedorismo, né? Dessa coisa de viabilizar, né? Bom, eu queria que você falasse um pouquinho para nós o segmento de idiomas, quer dizer, você que está à frente da operação da ONS, como que é o segmento de idiomas hoje no Brasil? É um segmento promissor, vem crescendo ano a ano, tem muitas oportunidades? Bem, assim, o segmento de educação em geral, ele cada vez mais ele tem uma crescente no Brasil. Nós estamos vendo aí a preocupação das pessoas com qualificação. Agora vendo os Jogos Olímpicos para o Brasil, tanto a Copa do Mundo, tanto as Olimpíadas no Rio de Janeiro, eu acho que as pessoas estão se preocupando ainda mais, cada vez mais, com a sua qualificação. E o idioma é um deles. Eu acho que hoje, antigamente, na época que eu entrei no mercado de idiomas, já era importante. Eu sempre coloco assim, se hoje você pensa que o idioma é importante, você imagina que, se você tem um filho hoje com 8 anos, 9 anos, você pensa que o inglês é importante hoje, imagine na hora que ele entrar no mercado de trabalho, daqui 8, daqui 9 anos, ele vai ser praticamente... Eu gosto de usar o exemplo que antigamente a faculdade era um diferencial. Né? Quem tinha faculdade era aquela coisa, nossa, meu filho tem faculdade, eu tenho meu filho... Hoje é importante, é um diferencial, mas não é tão diferencial como antigamente, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, com o inglês. Né? Antigamente quem falava inglês era uma pessoa, era só as pessoas que tinham uma renda um pouco maior, né, do que a maioria dos brasileiros, que tinha essa oportunidade do pai ou a mãe pagar um curso e hoje falam o idioma fluentemente. Então, o segmento de idiomas ele vem numa crescente muito grande e a gente percebe isso principalmente na franqueadora. Não só na franqueadora, mas principalmente nas escolas, onde nós temos de norte a sul do país. Agora, cara, você vê, as pessoas fazem o curso aí, no Brasil tem o primário, o secundário e tal, o colegial, né, que o pessoal comenta e tal, e aprende inglês durante tudo, você tem aulas de inglês. Sim. Mas se você pegar um aluno lá que terminou o segundo grau, muitos poucos alunos falam inglês fluente, né? E por que, se ele estudou aí 5, 6 anos inglês, por que não fala fluente? Vou te contar uma situação. Como que as pessoas aprendem inglês hoje? Como que nós aprendemos o português? Nós temos hoje, fomos condicionados a aprender inglês de uma forma. Né? Como que a gente aprendeu a falar português, que é a nossa língua mãe? Ouvindo a nossa mãe falar, observando, falando o português, errando, sem vergonha. Né? Então, assim, quando eu chego hoje numa escola e o professor ele me coloca com uma metodologia a qual eu vou aprender de uma forma totalmente diferente a qual eu aprendi o português, cria-se um bloqueio. Por isso que normalmente as pessoas quando chegam até a ONS ou nas outras escolas que eu já passei, eu pergunto, você fala inglês? Ah, eu não gosto de inglês, eu tenho trauma de inglês. Olha, eu vou te dizer, 90%, se não for mais, é por causa do trauma do colégio. Por quê? Porque quando a pessoa está no colégio, ela aprende o famoso, né, verbo to be. Né? Só que no colégio eles ensinam como? Eles ensinam de uma forma onde você tem que fazer aquela decoração, né, a decoreba do verbo to be, e começa a colocar isso na forma gramatical. Só que não foi dessa maneira que a gente aprendeu o português. Né? Então cria-se um bloqueio, porque o seu cérebro está acostumado a aprender de uma maneira. Se você vem aprender um outro idioma de uma maneira totalmente diferente, cria realmente um bloqueio. Então isso faz com que o aluno ele tenha um trauma e, de uma certa forma, tenha uma dificuldade de aprender. Por isso que normalmente quando um aluno ele entra numa metodologia que a qual ele aprende de uma forma semelhante ao qual ele aprendeu o português, com certeza ele fala inglês, ele se comunica em inglês de uma forma rápida e de um período muito rápido, a qual ele aprendeu aí durante 5 anos dentro do colégio. Muito legal. Queria que você falasse um pouquinho sobre a ONS, a oportunidade de negócio, quer dizer, segmento de idiomas, é inglês, tem outros idiomas, e qual é a metodologia da escola e a proposta pedagógica? Bem, a proposta pedagógica nós trabalhamos com abordagem comunicativa, foi como eu falei aqui. Nós acreditamos que o aluno ele só vai aprender de uma forma rápida e eficaz se ele aprender de uma maneira semelhante à qual ele aprendeu o português.
Então, hoje as aulas da ONS são 100% em inglês e com foco 100% em conversação. Então, hoje, o período do curso da ONS é 18 meses. Só que você pode falar assim, mas 18 meses aprende? Só que não é 18 meses. São 3 horas na semana, no mínimo, e o aluno, durante 18 meses corrido, ele faz o curso de inglês. É a mesma coisa. Se você pega uma faculdade, você paga lá 12 mensalidades. Só que se você colocar na ponta do lápis, você não estuda 12 meses. Você estuda uma média de 8 meses e meio, tirando as férias e tudo mais. Na ONS não, você faz os 18 meses corrido. Então, se você pegar os 18 meses... Dezembro tem aula. Dezembro tem aula, janeiro tem aula. É claro que existe um acordo entre os alunos, caso, vamos entrar em férias, tem feriado, a gente faz uma negociação em loco, mas tirando isso, são os 18 meses corrido. Então, a ONS tem essa proposta. Isso para o adulto. A gente chama de executive, que é o curso para adulto. Né? Agora, teens, kids, que é para crianças e jovens, isso realmente já é um formato mais tradicional de semestral, com férias e tudo mais. E tem uma novidade que a gente lançou agora, no final do ano passado, que foi o curso para melhor idade. Então, hoje, a franquia ONS Idiomas é a primeira franquia no Brasil a desenvolver um material específico para esse nicho de mercado, que é a melhor idade. E nós temos hoje uma experiência muito grande, depois que nós lançamos isso no mercado, como está tendo procura dessas pessoas que têm uma carência. Você pode perguntar, mas eles estão ainda buscando aprender inglês? Estão buscando. E experiência que eles têm para nos ensinar. Nossa. Quer dizer, eu acho extraordinário. Agora, me fala um pouquinho sobre os números do negócio. Quer dizer, quanto custa ser um franqueado ONS? A unidade a menor possível, quer dizer, quantas pessoas teriam ali? O que está incluso no investimento inicial? Uma expectativa de retorno? Fala um pouquinho dos números do negócio. Certo. Bem, a ONS, nós estamos com um plano de expansão para o Brasil todo, tá? Com foco hoje em São Paulo, interior de São Paulo, Nordeste e Rio de Janeiro, tá? E principalmente para as cidades onde nós vamos ter os Jogos Olímpicos. Vamos dizer assim, como faço hoje para eu abrir uma empresa da ONS? Hoje o investimento ele gira em torno de 150 a 200 mil reais. Tá? Você pode falar, o que está incluso neste valor? Tá? Esse valor está incluso a taxa de franquia, ele está incluso toda a montagem do negócio, o capital de giro, né? Todo o procedimento de imóveis da unidade. Quer dizer, para você ficar tranquilo, Carlos, quanto eu preciso hoje ter no banco ou ter uma carta de crédito para ter o meu próprio negócio? Tá? Não é que o candidato ele vai passar para a ONS esse valor, mas ele tem que ter esse valor como garantia para ele poder montar o negócio dele. Porque é muito simples, eu podia falar para você, quanto custa hoje para abrir o negócio? Você abre uma ONS com 100 mil reais. Só que eu prefiro dar uma segurança para o meu candidato para que daqui 3, 4, 5 meses ele não fique se preocupando porque ele tem que achar dinheiro para capital de giro e tudo mais. Óbvio que todas essas orientações nós entregamos para ele na nossa reunião para poder até mesmo orientá-lo de forma assertiva e de uma forma também rentável do negócio que ele vai estar montando. Muito bom. Carlos, e qual é o perfil ideal para o franqueado ONS? Hoje, mais de 80% hoje dos nossos franqueados tem um perfil entre 30 e 35 anos. Então nós estamos buscando hoje o jovem brasileiro que tem o sonho de ter, como eu tive há 15 anos atrás, o sonho de entrar no mercado de trabalho. Então, você que está aí, tem o sonho de abrir um próprio negócio, que tem uma relação muito boa, principalmente com o público, e que tem a vontade de trabalhar com a educação, eu acho que esse é o perfil. Eu não vou falar para você que é um perfil, esse perfil pode ser 40 anos, como ele pode ser de 25 anos, ou até pode ser com menos, com 19, nós temos franqueado com 19 anos hoje na rede. Então, assim, o perfil é vontade de crescer. Esse é o perfil. Carlos, nós temos hoje muitos empresários que nos assistem, executivos, pessoas que são executivos em empresas e querem empreender. E encontram na franquia uma oportunidade segura de poder ter o primeiro negócio. E eu queria que você falasse um pouquinho da diferença entre ser executivo e ser um franqueado. Tem muita diferença ou não? Muita diferença. Eu falo assim, que o executivo, o investidor, eu estou buscando hoje para investir no meu negócio. Então, quer dizer, o perfil dessa pessoa é do investidor, porém ele tem que achar uma pessoa
para ser o braço direito dele dentro da franquia. Porque eu vou te falar uma coisa, não existe franquia milagrosa, tá? Não existe franquia que não tenha risco. Eu sempre gosto de pontuar isso para todo mundo que entra na ONS, ou que me pergunta sobre franquia. Que o candidato ele tem que avaliar. Ele tem que avaliar a empresa, o segmento, com menor grau de risco. Então, hoje, se nós temos um perfil hoje de um executivo que quer investir, ele realmente tem que achar uma pessoa para que possa liderar aquela franquia dele. Né? Ou não, eu vou entrar no meu negócio e eu vou liderar a minha franquia. Então, existe sim o operador e o investidor. Então, se você que está nos assistindo aí tem um perfil de operador ou de investidor, você já sabe essa dica aí para você poder estar, antes de escolher o segmento e principalmente a franquia, saber dessas diferenças. Que eu falo, como diz aquele velho ditado, o olho do dono engorda o gado. Ainda é válido esse ditado? Válido, super válido. Muito legal. Precisa saber falar idiomas para ser franqueado ou não? Outros idiomas? Não necessariamente. O que ele precisa ter, porque assim, falar inglês, ele é necessário, eu acho que é necessário para o dia a dia. Tá? Ele precisa ter um perfil de liderança, porque ele vai estar liderando todos os departamentos da franquia dele, em especial na ONS, liderar o departamento comercial, o departamento pedagógico, o departamento operacional. Ele tem que ter esse espírito de liderança e trabalhar muito bem a questão da gestão. E para isso, ele precisa falar inglês? Óbvio, se ele falar inglês, ele fica com uma facilidade muito maior, até mesmo para poder avaliar um pouco o seu corpo docente, ou até mesmo o seu coordenador pedagógico. Mas não é uma regra. Hoje ele tem todo o suporte da franqueadora para poder ajudá-lo nesse quesito da parte linguística hoje da escola dele. Agora, Carlos, fala um pouquinho sobre o dia a dia do franqueado. Quer dizer, você falou que o olho do dono, né, que engorda o boi. Então, eu imagino que o franqueado ele tem que ser uma pessoa muito presente e tal. Como é que é o dia a dia? Vamos fazer uma imagem mental agora? Uhum. Que hoje é bem cedo, o franqueado vai trabalhar. Sim. Como é que é o dia a dia dele na escola? Ele vai de sala em sala? Ele faz um trabalho de prospecção? Como é que é o dia a dia dele? Bem, na escola, estamos falando aqui da ONS. Na escola ONS, nós temos aqui 3 equipes, teoricamente. Né? Nós temos a equipe comercial, a equipe pedagógica e a equipe operacional. O franqueado ele tem que ter uma visão holística de todos os departamentos. Então ele vai abrir a escola, Carlos, ele vai ficar 5 horas, 6 horas, ele tem que ficar 8 horas na escola. Eu falo, não, ele tem que ficar 8, ele tem que ficar 10, ele tem que ficar 14, ele tem que ficar 16 horas trabalhando sim. É um negócio dele. Pelo menos nos primeiros meses ele tem. Mas tem franquia que fala que ele não precisa ficar. É uma questão de gestão. Né? Mas eu falo sempre para meus franqueados, e hoje o índice de sucesso, pelo menos é a experiência que me passa, que eu posso passar para os meus candidatos. É ficar realmente na escola, gerenciando a equipe, fazer reuniões com o departamento comercial, saber como está sendo essa prospecção, como está a captação de alunos, entrar em contato com os colégios, com as empresas, realizar parcerias, trabalhar, conversar com o coordenador pedagógico, para saber por que está tendo cancelamento na escola, por que esses alunos não estão aprendendo, porque acima de tudo, independente de você é franqueado, ou se você é da operação, ou se você é do comercial, você é educador. Quando você compra uma franquia da ONS ou do segmento de educação, eu parto do princípio que você é educador. Então você é responsável pela educação dos seus alunos. Então você tem sim a obrigação de saber de como está o andamento daquele aluno. Porque o aluno não é um produto. Né? Você está ali prestando um serviço para eles. Para uma criança de 7 anos ou até mesmo para a melhor idade, 80, 85 anos. Então você tem que estar atento a esses detalhes. Quer dizer, o franqueado ele tem que estar realmente muito atento a todos os aspectos do negócio. Sim. É um gestor, quer dizer, que está atento a tudo, também tem que ter uma visão, uma liderança muito forte. Sim. Então, quer dizer, agora a parte administrativa do negócio, né? Ele tem que ficar controlando o fluxo de caixa, ele tem que estar... essa parte toda, normalmente se prevê alguém na estrutura para isso ou o franqueado que se envolve diretamente com isso? Vai depender muito do perfil do franqueado. Quando ele passa por uma entrevista da franqueadora, nós vamos observar qual é o perfil desse franqueado. Se ele tem um perfil comercial, nós vamos passar para ele que ele vai ter um foco muito mais no comercial do que na parte
administrativa ou pedagógica. Se ele tem um perfil pedagógico, ele vai trabalhar com um pouco mais na parte pedagógica. É claro que, dentro de todos os treinamentos que nós ministramos e damos o suporte para esse franqueado, ele vai ter todo o treinamento, toda a base, não só para ele, mas para os funcionários, para toda a equipe da franquia dele. É claro que ele, como um gestor, como um empresário, óbvio que ele tem que estar, assim, no dia a dia da gestão financeira da escola dele. Isso é super importante. Mas hoje nós temos casos da franquia que ele contrata um gerente financeiro, um gerente administrativo, para tocar a operação, mas sempre com a supervisão do franqueado. Muito bom. Bom, a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco e, bom, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os franqueados campeões de vendas e resultados. O que esse pessoal tem em comum? Eu acho que as franquias hoje da rede ONS, que eu observo que tem um sucesso muito mais, num período mais rápido, vamos dizer assim, são pessoas que se decidem qual é o foco dele. Porque não adianta você querer trabalhar com todos os focos, que acaba você não tendo foco em lugar nenhum. Primeiro de tudo, saber escutar o que o franqueador vai orientar. Como no franchise nós temos os momentos do franqueado. Então tem aquele momento quando ele abre a escola, que ele está todo motivado. Depois ele tem a fase da adolescência, que ele vai ser o rebelde, que ele vai saber fazer. Não. A primeira dica é escutar o que o franqueador pede, o que ele está orientando. Porque senão não precisa estar dentro de uma franquia. Eu acho que o sucesso é esse, é escutar muito bem e seguir as orientações do franqueador. Segundo, ter muito foco na questão de gestão da unidade. Na gestão da unidade eu falo assim, não adianta você ter muitos alunos, fazer muita matrícula, se você não segura esse aluno. Então você vira uma fábrica de fazer matrícula. E isso não é um negócio. Você também não pode ser muito pedagógico, porque senão você vai ter uma biblioteca linda, um material lindo e não vai ter aluno. Não adianta você também ser um expert na parte de finanças, porque senão você vai cobrar e você não vai ter o feeling da questão dela. Então você tem que sim saber administrar, saber liderar, saber acompanhar todos os departamentos. É claro que as grandes franquias que têm um sucesso vai depender muito do perfil do franqueado e qual é a linha que ele vai seguir. E é claro que tudo isso com o suporte da franqueadora, com a conversa com a franqueadora, porque dentro da franqueadora, só para vocês entenderem, da ONS, nós temos hoje 90%, do 100% da franquia nós temos tantos por cento tem um perfil administrativo, então nós vamos saber dar o suporte para essa área, não do administrativo, mas das falhas ou das dificuldades daquele franqueado. Não adianta eu pegar toda a força da minha equipe de suporte para uma pessoa que não precisa de suporte 100% na parte administrativa. Se a dificuldade dele é comercial, então eu tenho que pegar a minha equipe comercial para focar nesse franqueado, para poder alavancar esse meu franqueado à rede. Então é assim, é uma questão mesmo de perfil, é uma questão mesmo do franqueado ouvir muito e realmente trazer para o franqueador as dificuldades. Às vezes o franqueado ele fica muito lá, nós temos franquia desde o norte até o sul do país, às vezes ele fica lá na cidade dele, ele fica com receio, ou no dia a dia fica acaba esquecendo de entrar em contato com o franqueador para poder falar, olha, nós estamos aqui. O franqueador é a obrigação dele ajudá-lo. É a obrigação do franqueador, poder dar o suporte para esse franqueado. Porque senão seria uma franquia. Muito bom. Bom, a gente chegou no finalzinho do primeiro bloco. Eu estou falando aqui com Carlos Coelho, ele que é gerente de franquias da UNS Idiomas. Fica ligado, a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco.